Tema 1254, a decisão do STF que está tirando o sono de muito servidor público em todo o país. Se você é servidor público federal, estadual, municipal e está preocupado com a recente decisão do STF e quer saber como ela pode afetar a sua vida funcional, então fique comigo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre o tema 1254. Meu nome é Itamar Nascimento, eu sou servidor público e atendendo a pedidos, hoje eu vou falar sobre o polêmico tema 1254 do STF. Mas antes de falar sobre essa importante decisão do Supremo, eu quero fazer um esclarecimento. Esse canal não tem nenhuma finalidade comercial e nem de monetização. Ele foi criado com o único objetivo de compartilhar informações, conhecimentos e experiências sobre os diversos assuntos relevantes e que envolvem a nossa vida funcional enquanto servidores públicos. Então, se esse conteúdo é importante para você, já se inscreve aqui no canal, aperta o sininho e você será sempre informado toda vez que eu postar um novo vídeo, ok? Feito esse esclarecimento, vamos então para o tema 1254. Mas para facilitar o nosso entendimento, vamos por partes. Primeiro, o que é o tema 1254? O tema 1254 é a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida num recurso extraordinário de um processo de uma servidora pública lá do estado de Tocantins. E ele trata sobre os regimes de previdência dos servidores públicos. Ocorre que a matéria que estava sendo tratada nesse caso específico teve repercussão geral reconhecida pelo STF, ou seja, o Supremo reconheceu que a matéria tratada nesse processo em particular é de grande relevância nacional do ponto de vista econômico, social, político e jurídico. Uma relevância tão grande que vai além do interesse das partes envolvidas naquele processo específico. Isso é repercussão geral. E uma repercussão geral, pessoal, serve para orientar e uniformizar esse entendimento no âmbito do Poder Judiciário que estiver tratando de processos idênticos a esse. Esse é um efeito da repercussão geral. Agora que você sabe o que é uma repercussão geral, vamos então entrar no mérito do tema 1254. Vamos primeiro ler o que diz a tese firmada pela relatora do processo, a ministra Rosa Weber. Leiam comigo, diz assim: somente os servidores públicos civis, detentores de cargo efetivo, são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis na forma dos termos do artigo 19 dos atos das disposições constitucionais transitórias e demais admitidos sem concurso público. Bom, Itamar, o que isso quer dizer? Não entendi nada. O que isso significa? No que isso vai afetar a minha vida funcional? Vamos lá, gente, que eu vou explicar. Existem dois regimes de previdência. Existe o regime geral de previdência, que é aquele lá, regime do INSS, e que é o regime comum e acessível a todos os brasileiros, ok? E existem os regimes próprios de previdência, que são os regimes de previdência exclusivos dos servidores públicos. Ou seja, a União, os estados e muitos municípios, eles criam e regulamentam regimes próprios de previdência específicos para os seus servidores públicos. E esses regimes próprios são instituídos por meio de leis específicas desses entes federativos. E eles possuem regras diferentes do regime geral, ok? Então, o que o STF está dizendo nessa tese, nesse entendimento, é que esses regimes próprios de previdência são exclusivamente para servidor público efetivo. Agora, presta bastante atenção nessa palavra efetivo, servidor público efetivo, que nós vamos usar essa palavra mais para frente, ok? E a tese diz o seguinte também, que o regime geral de previdência, este sim, é para os demais tipos de agentes públicos, inclusive para aqueles servidores públicos que foram beneficiados pela regra do artigo 19 dos atos das disposições constitucionais transitórias, a ADCT. Mas, Itamar, quem são esses servidores públicos de que trata esse tal artigo 19 das disposições transitórias da Constituição? Amigos, eu explico. A nossa Constituição Federal foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, correto? E naquela ocasião,
ela definiu o que vem a ser um servidor público efetivo. Ou seja, para a Constituição Federal, servidor público efetivo é todo aquele previamente aprovado em concurso público. Aliás, existem 4 pilares que irão definir o que é um servidor público efetivo. São eles: aprovação em concurso público, nomeação, posse e exercício, ok? Ou seja, se você cumpriu esses 4 pilares, então você é considerado um servidor público efetivo à luz da Constituição, tá certo? Ocorre, porém, que antes da Constituição de 1988 já existiam servidores públicos trabalhando na administração pública há muitos e muitos anos. E a grande maioria trabalhando como seletistas, ou seja, regidos pela CLT, e que não fizeram concurso público. E aí vem a Constituição em 1988 e diz que servidor público efetivo é somente aquele que foi aprovado em concurso público. Bom, foi aí que gerou o seguinte problema: o que fazer com todos esses servidores que já estavam trabalhando há anos e anos antes da Constituição, mas como seletista e que não prestaram concurso público? Para estes, pessoal, a solução foi dada pela regra do tal artigo 19 das disposições transitórias, dizendo o seguinte: todo aquele que, na data da promulgação da Constituição, ou seja, 5 de outubro de 1988, estivesse trabalhando na administração pública há pelo menos 5 anos, eles seriam contemplados com a estabilidade, ou seja, eles seriam equiparados a servidor público efetivo, aquele que fez concurso público, mas apenas para fins da estabilidade e não para a efetividade. Lembra da palavra servidor efetivo que eu pedi para guardar na mente? Então, os servidores efetivos são aqueles que prestaram concurso público. E os servidores do artigo 19 das disposições transitórias da Constituição foram aqueles contemplados com a estabilidade, ou seja, passaram a se tornar estáveis, mas não efetivos. Então, agora, depois de 30 anos, aliás, mais de 30 anos, vem essa decisão do STF e diz que os regimes próprios de previdência são exclusivamente para os servidores públicos efetivos, ou seja, os concursados. E aqueles servidores do artigo 19 das disposições transitórias, que são apenas estáveis, estes devem pertencer ao regime geral de previdência. Ora, foi aí que gerou essa grande preocupação dos servidores, pois, e agora, como fica? Depois de mais de 30 anos, o que vai acontecer com milhares e milhares de servidores públicos que se enquadram na regra do artigo 19 e que já se aposentaram pelo regime próprio de previdência? Ou ainda, servidores que já se aposentaram, mas faleceram e deixaram pensionistas e que estão lá recebendo pensão pelo regime próprio de previdência? E mais, milhares e milhares de servidores que, embora não se aposentaram ainda estão trabalhando, mas que durante todos esses anos, 15, 20, 30 anos ou mais, sempre contribuíram para o regime próprio de previdência. O que irá acontecer com esses servidores todos? Então, gente, vamos lá, porque nós precisamos fazer algumas considerações a respeito disso, ok? Primeiro, pessoal, esse entendimento do STF não é novo, ok? Pelo contrário, o Supremo já tem esse entendimento já faz alguns anos. E ele já foi proferido diversos outros processos, outros tipos de ação, ok? Então, não é novidade esse entendimento. Agora, o tema 1254, embora ele tenha tido repercussão geral, ele foi tomado num processo que foi movido em face de uma lei estadual, no caso lá do estado de Tocantins. E lá, a servidora já estava aposentada pelo regime geral de previdência e ela pleiteava vir para o regime próprio de previdência. Só que essa situação, gente, é muito diferente daqueles casos em que houve a transformação dos empregos públicos CLT para cargos públicos estatutários. Muitos estados e mesmo a União houve a chamada transformação daqueles antigos servidores seletistas em estatutários, dando a eles, portanto, uma estabilidade, mas também, não só estabilidade, mas também equiparando-os aos efetivos em diversas outras finalidades,
inclusive para efeito de inscrição e recolhimento para o regime próprio de previdência. No caso dos servidores federais, por exemplo, essa transformação foi feita pelo artigo 243, caput e parágrafo 1º da Lei 8.112 de 1990. E em muitos entes federativos também houve essa transformação, e por leis específicas, mas não para transformar servidor estável em servidor efetivo, mas para conferir a eles a condição de integrantes de um regime jurídico único e também inscritos no regime próprio de previdência. Ocorre que muitas dessas leis, nesse ponto específico, não foram declaradas inconstitucionais, e a repercussão geral não tem o poder de, automaticamente e imediatamente, revisar os atos administrativos editados pelos outros poderes. Aliás, somente em alguns casos que estão expressamente previstos lá na Constituição é que uma decisão do Supremo pode vincular e impor uma revisão de todos os atos e leis que estejam divergentes dele, como, por exemplo, uma ação definitiva de mérito proferida numa ação direta de inconstitucionalidade, ou numa ação declaratória de constitucionalidade, ou ainda uma súmula vinculante aprovada por 2/3 dos membros do STF. Mas nenhuma dessas hipóteses é o caso do atual tema 1254 que estamos abordando aqui, ok? Mas Itamar, e se houver uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei do meu estado ou do meu município, o que vai acontecer? Bom, gente, aí nós teremos que analisar aquilo que nós chamamos de modulação dos efeitos da decisão. E o que é modulação dos efeitos de uma decisão? A modulação dos efeitos, pessoal, é quando o tribunal, ao tomar uma decisão, ele define a forma como essa decisão será aplicada no espaço e no tempo. Por exemplo, ele define se essa decisão irá valer somente dali para frente, não mexendo com nada do que foi feito no passado, ou é o contrário, ele pode definir que essa decisão vai retroagir e também alterar tudo que foi feito anteriormente. Ele pode também definir que a decisão vai valer para certas situações e não para outras, e assim por diante. Isso é modular os efeitos de uma decisão, correto? Então, numa terrível hipótese de uma lei do seu estado ou município ser declarada inconstitucional, a gente já pode fazer algumas conjecturas ou algumas hipóteses que podem acontecer em termos de modulação dos efeitos. Vamos ver quais são? Por exemplo, primeiro, o tribunal pode definir que a decisão não será aplicada para aqueles servidores lá do artigo 19 das disposições transitórias que já se aposentaram pelo regime próprio de previdência, estão lá quietinhos e por isso não vai mexer com eles. E também não será aplicada para os seus pensionistas, aqueles que já estão recebendo suas pensões pelo regime próprio. Aliás, essa é uma hipótese muito provável que aconteça, viu, pessoal? Justamente porque o próprio Supremo já decidiu nesse sentido e eu vou falar nisso daqui a pouquinho, ok? Segunda hipótese, ele pode definir que a decisão também não será aplicada para aqueles que, embora não se aposentaram ainda, mas já possuem os requisitos, isto é, já preencheram todos os requisitos para se aposentar pelo regime próprio e que, por exemplo, já até estão recebendo abono de permanência. Se esse é seu caso, essa também é uma hipótese muito provável de acontecer, tá certo? A propósito, pessoal, o Supremo já modulou os efeitos exatamente da forma como eu relatei nessas duas hipóteses. Foi o caso, por exemplo, de uma ação chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental, lá do estado do Piauí. Nesse caso, a modulação dada pelo STF foi justamente para resguardar os direitos dessas duas hipóteses ou situações que eu acabei de relatar, tá certo? E finalmente, pessoal, temos uma terceira situação, e essa um pouco mais delicada, que é a seguinte: aqueles servidores que também foram transformados em cargos públicos, não se aposentaram ainda, não preencheram os requisitos para se aposentar, mas que, no entanto, estão lá há anos, há décadas, contribuindo para o regime próprio de previdência e, por isso,
também foram enquadrados pelas leis locais como inscritos, como segurados do regime próprio de previdência. E por isso capitalizaram a vida inteira para este fundo, inclusive por vezes com uma alíquota maior do que se estivesse contribuindo para o regime geral. Ou seja, se esses servidores forem obrigados a migrar para o regime geral de previdência, o que vai acontecer com todo esse dinheiro pago a mais para o regime próprio? Ele será devolvido? E se for, os governos terão capacidade orçamentária e financeira para esta devolução? Então, pessoal, terá que ser dada uma solução para esse problema no caso desses servidores enquadrados nesta última hipótese ou nessa situação que eu acabei de relatar, tá ok? Mas, amigos, independentemente das hipóteses de modulação de efeitos de uma eventual decisão direta de inconstitucionalidade, algumas questões precisam ser analisadas e que talvez possam nos tranquilizar. Vamos a elas? Por exemplo, no caso dos servidores federais, o próprio artigo 243 da Lei 8.112, que, como eu disse anteriormente, foi o artigo que transformou os empregados públicos em cargos públicos, ele também foi alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade. No caso, a ADI 2968. E bem recentemente houve uma decisão do ministro relator entendendo que não havia inconstitucionalidade nesse artigo, porque a regra desse dispositivo da lei já teria se esgotado naquele exato mês em que a lei foi aprovada, ou seja, dezembro de 1990. E mais, pessoal, há um entendimento também do ministro relator que aquelas transformações para cargos públicos visou justamente atender ao comando do artigo 39 da própria Constituição, o qual determina que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios teriam que instituir regime jurídico único. Ou seja, a forma para viabilizar a implantação desse regime jurídico único foi justamente aquelas transformações dadas pelo artigo 243 da Lei 8.112. Foi para atender o artigo 39 da Constituição. E o relator ainda chama atenção para o princípio da segurança jurídica, que precisa ser observado nesses casos, tendo em vista as situações que já se perduram por décadas em relação a essa matéria. Tá ok? Então, pessoal, numa eventual ação direta de inconstitucionalidade de uma lei que enquadrou os servidores transformados nos mesmos direitos dos servidores efetivos para fins de enquadrá-los como integrantes de um regime jurídico único e, por conseguinte, como inscritos num regime próprio de previdência, como segurados desse regime, esses argumentos virão à tona, podendo a ação, assim como aconteceu com a ADI 2968, também não ser declarada inconstitucional. Mas ainda que seja declarada inconstitucional, certamente haverá a modulação dos efeitos que poderá ser conforme uma das hipóteses que eu acabei de falar anteriormente, ok? Então, pessoal, o tema 1254 terá desdobramentos, pois o processo dele ainda não transitou em julgado, ou seja, ele ainda está tramitando. E eu vou acompanhar esses desdobramentos passo a passo e vou voltar aqui para mostrar para você qual foi o desfecho desse caso, ok? Então, se você quiser saber qual será o desfecho desse processo, e não só isso, saber também de outros temas importantes para a sua vida funcional como servidor público, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal e apertar o sininho. Assim, você será notificado toda vez que eu postar um novo vídeo tratando desse assunto e de outros que são do seu interesse como servidor público. Tá legal? E se você ficou com alguma dúvida ainda sobre esse caso, ou então, se você quiser sugerir que eu aborde algum tema, algum outro assunto que seja relevante para a sua vida enquanto servidor, então comente aqui embaixo que na medida do possível eu vou estar respondendo todas as suas dúvidas. E por fim, eu quero agradecer do fundo do meu coração por você estar aqui comigo até agora. A você, meu muito obrigado e eu te espero no próximo vídeo. Mas para isso, não se esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho. Combinado? Um grande abraço e até lá!